nós continuamos aqui o nosso bate-papo sobre alergias com Vânia Golim. Vânia, o pessoal subestima a alergia? Sim, algumas pessoas não acreditam que isso exista e se acabam se expondo. Eu tenho um caso até interessante que um colega meu alergista lá do Nordeste, ele atendeu uma moça, inclusive, que é daqui de Ponta Grossa, que estava passando as férias em Aracaju, e ela foi atendida no pronto-socorro, que ele estava de plantão de clínico geral, e ela tinha tomado um antialérgico para poder comer camarão. E ela sabia que ela tinha alergia ao camarão. Ela quase morreu lá no Aracaju, quase que ela veio transportada de avião, né? Aham. Morta, dentro do Morta no caixão. caixão, né? Então as pessoas acham que reações leves não precisa valorizar. Então aí entra os cuidados com algumas coisas, como alimentos, medicamentos e outras coisas que podem causar reações mais graves e que as pessoas não dão valor. As pessoas, elas têm, parece que elas já despertaram mais para a questão das alergias respiratórias, Já. porque antes todo mundo achava que tudo era resfriado, agora já se vê que é rinite, que é sinusite, E né? eles estão mais interessados. A gente até fala, brinca até, que fala do Dr. Google, né? Aham, Mas a gente tem só que orientar as pessoas assim, podem ler, acessar a internet, mas tentem ler sites éticos, porque tem muita coisa errada ali no meio. Mas a gente vê que as pessoas estão se interessando, buscando ler as doenças que elas têm, para conversar e discutir nos consultórios. Acho que eu estou achando isso até interessante, desde que sejam coisas éticas e, se forem erradas, a gente corrigir na consulta, né? Pois é, mas para a questão das alergias alimentares e medicamentosas, o próprio paciente, os próprios médicos ainda não despertaram para a gravidade de uma crise alérgica, porque ela pode matar em poucos minutos, né, Pode. Vânia? Na realidade, o que acontece? Eu até acho interessante que quando eu não fazia alergia ainda, eu também não tinha tanta noção sobre isso. Tá? E muitas pessoas até veem listas de medicamentos que eu passo, puxa, mas eu vou dar o quê? Ah, eu vou dar uma dose menor que não vai dar nada. Então, o que acontece? De quando eu vim para cá, que já vão para quase 8 anos que eu estou na cidade, mudou muita coisa. Os médicos já acreditam que isso existe, eles estão começando já a ter conhecimento do atendimento de urgência imediato, eles já mudaram muito, muito, muito. Antes não, tive uma certa dificuldade no começo, tá? E os pacientes também já estão sendo orientados em relação à doença e à gravidade dela. Tá? Então, tá começando a mudar esse perfil na cidade. Isso é muito bom. E o pessoal, a pessoa pode, Vânia, daqui a pouco chegar aos, sei lá, 30, 40, 50 anos de idade, sem nunca ter tido uma reação a um determinado alimento, a um determinado remédio, e desenvolver uma crise repentina? Pode. O que acontece? Ao passar do tempo, a pessoa ela é predisposta a ter alergia a alguma coisa. Ela não tem porque ela quer. Conforme ela vai entrando em contato ou com um determinado alimento ou medicamento, ela vai se sensibilizando. É como se ela tivesse uma célula memória que vai guardando que você tem sensibilidade e cada vez que você entra em contato, mais sensível você fica. A partir do momento que se desenvolve a alergia, ela não cura mais. Aí ali o tratamento é não entrar em contato. Então, por exemplo, eu tomei AS a vida inteira. Então, um belo dia eu tomei o AS, virou meu lábio, meus olhos incharam, ou saíram aqueles calomos na pele que a gente chama de urticária. A partir daquele momento, se foi o medicamento, ela não pode ingerir mais. E aí tem que passar para avaliação e orientação acerca de outros remédios, porque existem alguns medicamentos que a pessoa tem reatividade cruzada. O que é isso? Ela pode tomar um grupo familiar de um medicamento e se tomar um outro grupo, ela pode ter uma reação igual. Então, ela tem que ter orientação acerca disso daí. Tá? E é igual, por exemplo, alimentos. Vamos citar que é o mais frequente que as pessoas falam, que são os frutos do mar, principalmente o camarão. Também pode existir reatividade cruzada. Eu posso ter alergia ao camarão e também posso ter alergia a outro fruto do mar. Um siri, uma lagosta, pode ter essa reatividade cruzada ou não. Tá? Mas a pessoa tem que saber se isso ocorre ou não para ter uma boa orientação e saber como é que ela vai proceder se tiver que se expor a algum desses medicamentos ou alimentos que seja. E essa crise alérgica é fácil de reconhecer? Vamos dizer, para quem tem em casa, uma dica básica que alguém da família ou ela está desenvolvendo essa crise, que ela precisa procurar um socorro. Quais são os sintomas básicos? Então, o que acontece? A pessoa pode ter desde urticária, que são aquelas manchas vermelhas que saem no corpo, ou placas vermelhas,
Algumas pessoas podem inchar o lábio ou os olhos, algumas pessoas podem começar a ter falta de ar. Então, esses são os sinais mais frequentes. Quando, a gente sempre orienta o paciente, quando ele começa a ter uma rouquidão ou uma falta de ar, tá? Ou começar a tossir, é porque pode estar tendo o quê? Um angioedema, que é um edema da camada profunda, aqui da parte da glote, e aí a pessoa pode, como popularmente fala, trancar a garganta e ter um desmaio ou desfalecer, que são reações mais graves. Quando ela já começa a ter essa rouquidão, essa tosse, essa falta de ar, ela já tem que pedir uma pessoa para levar para o hospital, porque tem alguma coisa errada. Se tiver relacionado a isso. Todos os pacientes que têm esses tipos de alergias alimentares ou medicamentosas que entram em contato sem querer com a medicação, com o alimento, eles já estão orientados sobre isso daí para dar tempo de chegar no hospital e ser medicado. Quando os casos são extremamente graves, então às vezes o paciente tem que ter, por exemplo, a caneta de EpiPen, que é uma adrenalina auto-injetável, que é um produto importado, a gente não tem no Brasil ainda, estão desenvolvendo isso daí para diminuir o custo, mas o paciente faz a auto-aplicação. A gente usa bastante para reação a picadas de abelhas, quando são muito graves as reações. Ah, tá. E aí o paciente, e esse é o caso extremo? Esse é o caso extremo. Mas, vamos dizer, se a pessoa começar a ter esse tipo de reação, ela já deve procurar, ela não deve procurar subestimar isso. Não deve. Aí já tem um profissional qualificado para poder interceder e fazer a medicação e depois estar acompanhando com um profissional qualificado para pesquisar e acompanhar essa pessoa. E reverter esse quadro é relativamente simples, né? Se te fizer a medicação adequada e a tempo, sim. E isso significa que a pessoa nunca mais vai sarar disso, Vânia. Em outras palavras, quer dizer, se ela desenvolveu alergia a um antibiótico, ou ao camarão, ou ao AS, ela nunca mais vai poder chegar perto disso. Não, nunca mais. E não tem chance? Não. E aí como é que faz? Ela tem que simplesmente atender e evitar? Evitar a medicação, evitar o alimento. Isso ela tem que aprender a conviver com isso daí. E independe da idade, porque isso pode acontecer tanto em adultos quanto em crianças. Alguns alimentos em crianças a gente consegue reintroduzir de novo. Por exemplo, alergia ao leite de vaca, alergia ao ovo. Então, tem algumas crianças que a gente consegue reintroduzir depois de um tempo de dieta, a gente fazer provocação oral. Mas alguns outros alimentos oleaginosos, como sementes, né? Castanha, nozes, amendoim, peixes, frutos do mar, quando tem sensibilidade, aí ela vai carregar isso daí para a vida inteira. Não existe vacina também? Para alimentos, não. Quem sabe no futuro. Aí os fãs de um camarãozinho ou de um chocolate vão poder curtir isso, mas por enquanto eles que fiquem longe. Na realidade, quando a gente questiona o chocolate, a gente tem que pensar que, em relação ao cacau, é uma reação muito rara. Mas a gente tem que pensar nos componentes do chocolate. O que, por exemplo, o ovo? Será que o chocolate tem só chocolate? Então a gente tem que pensar se tem leite, se tem as castanhas, os aditivos alimentares, né? Os que seriam aí os corantes, conservantes, emulsificantes. Então tem uma série de coisas que envolve essa produção desse chocolate que podem desencadear alergia e não tão somente o cacau em si, embora seja raro e exista. Bom, a alergia existe por tudo nesse mundo, né? E tem uns assim que tem alergia porque chove, porque não chove, porque comeu, porque não comeu, porque respirou, porque não respirou. As criaturas da bolha. E nesse sentido, mas a gente consegue administrar bem essas pessoas. Aí o pessoal consegue ter uma vida relativamente normal. Consegue. Mas, acima de tudo, atenção e não subestimar os sintomas. Exatamente. E não sofrer sem necessidade, né? Não sofrer, a gente está aí para ajudar, o que puder. Tá certo, Vânia, muito obrigada. Obrigada Ajudou a você bastante, esclareceu o pessoal aí. E pode ter certeza que mudou o clima, os alérgicos começaram a sofrer. Eu vou abusar de você de novo. Obrigada. Tá certo? Um beijo. Obrigada. No próximo bloco, a gente bate um papo com o secretário Fernando de Paula. Um instante só.